Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema sendo cauteloso nas opiniões. Lição de número 11, vai ser realizado no dia 12 de junho de 2022. Nós vamos ir pelo nosso texto áureo que diz assim: Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6, número 36. Vamos, antes de entrar para a introdução, fazer a seguinte observação. Nós vamos trabalhar aqui com alguns pressupostos que vão delinear para o significado daquilo que vamos aplicar adiante. Então, nós não vamos trabalhar hoje exclusivamente com o significado das palavras que aparecem no texto da lição, mas vamos fazer um paralelo significativo que vai delinear um significado mais abrangente àquilo que aparece aqui, principalmente ao termo misericórdia e opiniões, e principalmente opinião ao invés de sermos cautelosos. Mas vamos para a nossa introdução e logo após nós explicaremos com mais detalhe e ênfase aquilo que vamos observar. Precisamos entender que tudo que vamos falar aqui tem o objetivo de elucidar a lição e explicar de uma forma melhor e clara aquilo que a lição tem como objetivo. Então, vale você ler, estudar a lição e acompanhar este material. Para sermos alguma coisa, precisamos dedicar um pouco de atenção e cuidado para aprendermos, ou seja, se queremos ser alguma coisa, por exemplo, voltando ao tema da lição, sendo cautelosos em opiniões, você tem que demandar tempo e atenção para ser aquilo que você precisa ser ou necessita ser. Porque se não houver um tempo de dedicação, não vai existir ou haver nenhum resultado positivo na vida do indivíduo que vai produzir a ele ser cauteloso em suas opiniões e atitudes e comportamento. Valendo-se aqui que o texto áureo trabalha com misericórdia. Então, não há como um cristão ser misericordioso se ele não atentar para os valores intrínsecos nas Escrituras ou até mesmo no dia a dia que vai lhe proporcionar a aprender e desenvolver a ser extremamente misericordioso. Ok? Seguindo a leitura. Não se pode ser alguma coisa sem desejar ser essa coisa. Ou seja, para você ser, você tem que desejar. Por exemplo, só um exemplo, a Bíblia diz que é vantajoso, é louvável aquele que deseja o episcopado. Então, a gente precisa desejar aquilo que queremos ser. Eu coloquei aqui Efésios capítulo 4, versículo 20 e 21, que vai dizer assim: mas vós não aprendeste assim a Cristo. Ou seja, aquilo que eu vou aprender, eu tenho que debruçar para aprender. Se é que tendes ouvido e nele foste ensinado como estar a verdade em Cristo Jesus. Em Cristo, ou em Jesus. Então, na realidade, aquilo que vamos fazer, aquilo que vamos praticar, vai ser condicionado, vai ser direcionado por aquilo que desejamos ou aquilo que aprendemos. Como que eu vou fazer algo, exercitar algo, se eu não aprendi ou não tive o devido desejo, o prazer de tentar e buscar alcançar aquilo que preciso? O resultado de aprender é visto pelo comportamentos das verdades ensinadas por Jesus. Ou seja, as verdades ensinadas por Jesus precisam ser refletidas em nossos comportamentos e atitude. Algumas questões vão ponderar a cautela nas opiniões. E quais são essas questões que vão ponderar a cautela nas opiniões? É o que eu vou trabalhar a partir de agora. Humildade, prudência, amor e espiritualidade. Esses vão ser os elementos que vão ponderar a cautela nas opiniões. Vale-se pensar o seguinte antes de eu entrar para o bojo da leitura e fazer alguns pequenos comentários. Aqui o objetivo é dizer que algumas opiniões, e eu já quero me valer disso para depois, mais na frente, não me esquecer, que algumas opiniões, elas são dadas por comportamentos ruins, ou por desejos, ou pensamentos ruins. Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, versículo 8, falou que aquilo que é bom
aquilo que é louvável, se é algum louvor, se é alguma virtude, nisso pensai. Então, as nossas opiniões têm que estar embasada, tem que estar encharcada de elementos que são agradáveis, confortáveis e louváveis a Deus e que vão trazer ou nutrir produtividade. Se não for nutrir isso, cale sua boca, fique quieto na sua, porque ninguém está querendo te ouvir e ninguém está querendo ouvir palavras negativas. Claro que, evidentemente, algumas circunstâncias vão levar e vão condicionar a surgirem palavras que vão parecer a princípio ruim, mas no final dela elas vão produzir aquilo que lhe apraz, que é o efeito desejado de animar, fortificar, encorajar algumas pessoas em algum sentido. Mas tem que haver uma ponderância, uma certa temperança para que você possa saber como falar e como proceder diante das situações e como, nesse caso aqui, é como você vai agir com um irmão que provavelmente possa estar se comportando de uma forma negativa, e a gente tem que saber controlar as nossas palavras. Então, os elementos que vão produzir o comportamento da cautela vão ser esse aqui, basicamente eu falando, esse daqui que nós vamos delinear: humildade, prudência, amor e espiritualidade. Vamos para o nosso primeiro ponto, que é o amor, que é a humildade, perdão. A maior cautela é a humildade, a maior cautela é a humildade. E nós temos como base aqui Filipenses capítulo 2, versículo de número 3, que fala assim: não façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Ou seja, claro que a gente parafraseou o texto pela metade para que a gente possa ganhar tempo na leitura. Mas não façais nada por contenda, mas com vanglória, mas com humildade. Ou seja, as coisas que eu e você devemos fazer devem serem feitas com humildade. A humildade deve ser o elemento central, cerne daquilo que eu e você devemos produzir. Então, se você vai falar com o irmão, se você vai se relacionar com o irmão, não se esqueça de trazer dentro do elemento do relacionamento a humildade. Então a humildade ela vai produzir no coração do indivíduo coisas boas, produtivas, louváveis a Deus, que vai lhe aproximar de Deus de uma forma especial. Então, por exemplo, o que um coração humilde pode proporcionar? E é o que a gente vai começar a comentar aqui. Um coração humilde vai proporcionar revestimento de humildade, ou seja, a gente precisa todos os dias ou constantemente ser revestido de humildade. Revestido de humildade é você estar vestido de outras vestiduras ou vestimentas, e se revestir o revestimento, normalmente revestimento é colocado para aquecer aquilo que às vezes está esfriando. Então a gente precisa constantemente estar se revestindo, porque vestido a gente, estou parafraseando com o dia a dia, vestido a gente já está. Colossenses capítulo 3, versículo de número 12. É o que a gente vai encontrar. Como cinto da humildade, somos irresistíveis a Deus e desfrutamos da sua graça. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. A graça de Deus vem com temor e nos instrui com sabedoria. E na frente de um homem que teme ao Senhor só pode ir a humildade. Provérbio capítulo 15, versículo de número 33. O melhor serviço que um cristão pode apresentar é a humildade. Atos capítulo 20, versículo 19. Eu vou adiantando a questão da leitura aqui e não comentar de uma forma mais detalhada, porque aqui o que está escrito aqui já é o meu comentário, que assim eu escrevi. Então já serve para ser aplicado. Vamos lá, nosso segundo ponto. A companheira da humildade é a prudência. Provérbio capítulo 8, versículo de número 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e possuo o conhecimento e a discrição. O termo no versículo bíblico é sabedoria,
mas vale-se parafrasear aqui que uma pessoa humilde, ela é uma pessoa sábia, porque a sabedoria não é para nos dar soberba, arrogância ou qualquer tipo de prepotência, mas nos aproximar com humildade, sinceridade, simplicidade diante de Deus e também diante dos nossos irmãos. Alguns podem até achar que por opinar em tudo são sábios, mas a multidão de palavras ilumina a transgressão. Provérbio capítulo 10, versículo de número 19, ou seja, o que é iluminar? Faz a transgressão está patente, está visível diante dos olhos das pessoas, aos ouvidos das pessoas. Então, a transgressão é ela vista, nas muitas palavras não falta transgressão, como diz o Provérbio 10, 19. Prudência é característica de um servo de Deus. Isaías de número 52, versículo 13, que é dada pelo Senhor. 1 Crônicas capítulo 22, versículo 12, não só para governar Israel, mas a nossa própria língua. Eu poderia colocar vida, mas coloquei língua, porque parafraseio novamente com Provérbio capítulo 10, 19, que nas muitas palavras não falta transgressão, mas quem modera os seus lábios é prudente. Então, a prudência, ela vai moderar, ponderar a língua. Nós vamos saber o que devemos falar e o tempo que devemos falar. A palavra certa no tempo certo. Porque palavra certa no tempo errado traz um desastre tremendo, avassalador. Só age com prudência quem é simples. Provérbio 1:4, que é dada pelo Senhor. Dada pelo Senhor, lá no texto eu botei entre parênteses aqui sabedoria, porque lá em Provérbio capítulo 1:4 está falando da sabedoria, que ele dá sabedoria aos simples. Devemos com isso abundar. Provérbio capítulo 8, versículo 5, em prudência. Efésios capítulo 1, versículo 8. As referências foram dadas para que você possa acompanhar e ler em casa com calma. Vamos passar para o nosso terceiro ponto. Eu vou ler rápido para a gente ganharmos tempo, que é o amor. E o nosso terceiro ponto é: o amor é benigno. A benignidade do amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 14, o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não arde em ciúme, não se infama e não se ensoberbece. Então, benignidade é procurar fazer o bem sem olhar a quem, como diz o dito popular. A benignidade do amor é visto na sujeição a Deus e no relacionamento com o próximo. Lucas capítulo 10, versículo 27 a 30, que vai falar da parábola do samaritano, ou chamado da parábola do bom samaritano. É o que vai aparecer ali. Que é dos requisitos para se herdar a vida eterna. Versículo 28 de Lucas 10. Ele perde a vida por amor a Jesus, ou seja, volto lá ao texto, o amor a Deus faz você perder a vida, perder algumas coisas por amor a Deus, por amor a Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 39. Sendo assim, ele perde para achar ou ganhar. Mateus capítulo 16, versículo 25 e Mateus 19, 29, que é o retrato do amor pelo Evangelho. Ou seja, deixa eu pausar aqui antes de citar o versículo. O amor a Jesus e o amor ao Evangelho, normalmente nos textos bíblicos, estão em paralelo, porque às vezes as pessoas colocam o amor a Jesus e o Evangelho de uma forma distinta. Quanto mais eu amo a Jesus, quanto mais eu amo a Deus, aqueles que têm os meus mandamentos, eu guardo, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. João capítulo 14, versículo 21. Então, o amor a Deus, ele vai nos fazer amar o próximo, nos fazer amar o Evangelho, e é como eu citei agora de João 14, 21, aquele que tem os mandamentos e guarda, este é o que me ama. Então, quando a gente tem os mandamentos de Deus, a gente tem o amor, a gente guarda os mandamentos de Deus. E o mandamento de Jesus foi amar ao próximo como a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, que vai ser o arcabouço
do exercício da misericórdia. Se não houver amor a Deus, se não houver amor ao próximo, não tem como exercermos ou praticarmos misericórdia. E isto está envolvido na essência do realizar e do praticar o Evangelho, que é a ordem de Deus para nós. Retrato do amor a Deus, do amor pelo Evangelho, Marcos capítulo 8, versículo 35 e capítulo 10, de número 29. Jesus pergunta a Pedro se ele o ama. João capítulo 21, versículo 15 a 17. E Pedro fala: Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus falou para ele o seguinte, que ele deveria apacentar as ovelhas. Então o amor a Deus, ele apacenta, ele aproxima, ele não dispensa, ele não afasta, ele não repudia, mas ele aproxima, faz estar próximo e não distante. Esse é o amor de Deus. E com esse amor, com a manifestação dele dentro do nosso coração, é que nós vamos ser cautelosos em nossas opiniões, porque nós vamos pensar se aquilo que estaremos opinando vai ser válido, vai produzir, como que ele vai soar ao ouvido dos nossos ouvintes ou do nosso ouvinte, do nosso irmão e assim por diante. Muitos não têm amor. João capítulo 5, versículo 42. Devemos amar ao outro como discípulo de Cristo. João capítulo 13, versículo 55. Aí a gente está começando a entrar para a conclusão e indo para o próximo, quarto ponto, que é: uma opinião descabida pode ser uma patente falta de amor. Ou seja, quando eu tenho uma opinião descabida, que não cabe, que não se encaixa, eu não estou dentro de uma cautela, ponderando as minhas palavras, ponderando as minhas atitudes, simplesmente eu falo o que penso, eu falo o que acho, eu falo o que quero, eu posso simplesmente estar retratando uma falta de amor. Infelizmente isso aí. Vamos para o nosso último e quarto ponto, mas nós temos algumas observações válidas. 4. Espiritualidade e mansidão. Mas na realidade nós vamos trabalhar com espiritualidade e não com mansidão. Mas está aqui dentro do texto bíblico: vós que sois espirituais, encaminhai o tal como espírito de mansidão. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Claro que o nosso bojo aqui do versículo é: vós que sois espirituais, encaminhai o tal como espírito de mansidão. Por que eu coloquei esse versículo aqui e coloquei espiritualidade e mansidão? Porque para nós agirmos de misericórdia, aí lá no finalzinho você vai entender quando eu falar sobre misericórdia, que a misericórdia precisa ser exercida com mansidão. E quem vai agir com mansidão? Quem é espiritual. Gálatas 6, 1. E qual é a característica das pessoas que é espiritual? Tem coisa que só os espirituais conseguem fazer, como por exemplo levar ou ajudar o seu irmão a levar a carga. Gálatas capítulo 6, versículo de número 2. Ele não se cansa de fazer o bem. Isso está até relacionado com o amor é benigno. Não se cansa de fazer o bem. Ou seja, o espiritual, ele não é espiritual simplesmente, eu estou falando para os pentecostais e não só esses, mas em falar em línguas estranhas, em profetizar ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas ele tem que saber que ele precisa fazer o bem. Porque Tiago diz claramente no capítulo 4, versículo 17, que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. O que eu estou citando aqui é Gálatas capítulo 6, versículo 9. E vamos para o nosso... Vamos virar a página e a gente tem alguns minutinhos para falar ainda. Então ele não se cansa de fazer o bem, esse abençoado não anda na carne, mas no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16, sua conduta é uma novidade de espírito, Romanos 6,7, que é uma novidade de vida, Romanos 6,4. Ou seja, a novidade de vida, a novidade de espírito vai condicionar a você a pensar diferente, agir diferente, se comportar diferente. Eu já falei nas lições bem passadas, quando falou do apóstolo Paulo, que o problema de Paulo era excesso de sinceridade, me baseei isto também, que sobre Salmo de número 15, que o excesso de sinceridade
pode ser completamente nocivo e danoso, porque as pessoas têm que aprender a controlar. A Bíblia, Tiago fala isso no capítulo 3, que é colocar um freio na língua, porque dos animais era controlável, mas dos homens, às vezes as palavras, elas são como uma simples tocha que incendeia uma floresta, ou seja, traz um dano extremamente danoso, tremendo, infelizmente por não haver um controle. E há pessoas que às vezes objetivamente agem desse tipo para realmente destruir, arruinar e prejudicar os nossos irmãos, ou seja, não agem com misericórdia. Aproveita às vezes algumas oportunidades e ocasiões para infringir certo tipo de castigo ou de punição com palavras destrutivas, eu posso dizer assim. Mas vamos para a nossa conclusão, que vamos agora falar sobre significado de palavras importantes, ou palavras importantes e seus significados. Claro que nós temos aqui a palavra misericórdia, que é elemon, que significa compassivo, por meio de palavra ou ações, especialmente pela graça divina. Ou seja, não existe ação de misericórdia sem uma especial ação divina no coração do indivíduo. Ou seja, o Deus tem que trabalhar no meu coração, no seu coração, dando misericórdia, dando humildade, dando prudência, dando amor, dando espiritualidade, e com isso vai direcionar agudamente o exercício, a prática da misericórdia. Misericórdia é ser compassivo, é ter compaixão, é ter piedade, é ser altruísta. Ser altruísta é o oposto de egoísmo. Às vezes, a falta de cautela nas opiniões pode retratar simplesmente uma pessoa egoísta, que não é altruísta. O que é uma pessoa egoísta? Que ela está simplesmente pensando em si mesmo, ela quer atacar, ela quer infringir, ela quer magoar, ela quer entristecer. Ela é egoísta e não altruísta. A ausência de interesse é o significado de altruísta, oposto de egoísmo e ausência de interesse, ou seja, ele não é interesseiro. Vamos para misericórdia. Misericórdia ativa, nós vamos só citar as referências, Mateus capítulo 23, que Jesus está falando com os fariseus ali, e falou que eles estavam dando variadas ofertas, mas Jesus falou que queria simplesmente misericórdia. Hebreus capítulo 4:16, Oséias capítulo 6:6 e Salmo de número 51:17. Mateus 23 e Hebreus 4:16 pode ser colocado em paralelo. E objetivamente eu coloquei aqui que o texto de Salmo 51:17 não fala de misericórdia, mas que fala que Deus quer um coração quebrantado e contrito. Por isso que eu coloquei junto com Oséias, ou depois de Oséias, para que você possa entender que a misericórdia é muito mais valiosa do que qualquer sacrifício, qualquer atitude, qualquer comportamento, qualquer ato que a gente possa praticar. Porque as pessoas às vezes fazem de tudo, mas esquecem da misericórdia. E Jesus falou, misericórdia quero, é o que a palavra nos diz. Mas eu não coloquei aqui não, para que você possa pesquisar. Misericórdia e aplicação. Ou seja, como que ela é aplicada? O que a gente tem o significado no dicionário, como eu já citei, compassivo e assim por diante, mas compaixão, piedade, mas o que ela, na aplicabilidade, numa palavra mais acessível, o que ela significa? Então, misericórdia é assim, a misericórdia é Deus não nos castigando como merece os nossos pecados. O que você tem que entender que, por exemplo, vamos supor que você cometeu algum ato, algum delito, uma criança, um seu filho, seu neto, e ele te pede para que você lhe dê um sorvete, por exemplo. Aí, você deveria botar ele de castigo, porque ele praticou um ato errado, ele errou. Mas ao invés de você castigá-lo, botar ele de castigo, você leva para ele tomar um sorvete. Isso representa misericórdia. É quando merecemos ser castigados e não
passamos pelos nossos pecados. Porque a misericórdia é uma coisa que, por exemplo, é dita assim, misericórdia nós merecemos, é algo merecedor. Merecedor pode ser positivo ou negativo, mas a misericórdia nós merecemos, a graça a gente não merece. É um favor imerecido. Parecem paralelos, mas não são. Vamos lá. Então vamos para a graça, depois nós vamos voltar para o resumo e falar de graça e misericórdia. A aplicação da graça é Deus nos abençoando apesar de não merecermos. Vê aqui, Deus é um favor imerecido, é Deus nos abençoando quando não merecemos. Resumo, a misericórdia é a liberdade do julgamento, enquanto a graça é estender bondade aos indignos. Isso nós tiramos do site God Question. Vamos fazer o nosso resumo aqui, nossa conclusão, voltando ao ponto que nós falamos no início, que o objetivo de trabalharmos com esses 4 pontos que observamos aqui é simplesmente elucidar no seu coração que alguns comportamentos e algumas atitudes ela tem uma raiz, ela tem um proceder. Às vezes não somos cautelosos em nossas opiniões porque temos um objetivo e realmente a pessoa quer aproveitar uma oportunidade para atacar. E eu volto a dizer que o excesso de sinceridade é pecado. Porque tudo que é excesso, a Bíblia diz, não seja demasiadamente simples, nem demasiadamente louco, em Eclesiastes. Então, a questão que o exagero de um lado pendar para um lado e para o outro se torna pecado, é demasiadamente. Não podemos ser demasiadamente simples nem louco, não podemos sermos demasiadamente sinceros, porque o demaseio pode produzir opiniões não cautelosas, não produtivas, não agradáveis e não confortáveis. Deixa eu só concluir aqui, que eu pensei esse versículo, quero mais um minutinho de sua atenção e vou terminar com este versículo. Como eu abri rapidamente, Mateus capítulo 7, que é o texto que diz assim, por exemplo, eu vou ler o versículo primeiro, para que você venha entender o que eu quero dizer. Não julgueis para que não sejais julgado. Só que o versículo que eu vou usar não é esse aqui não, é o versículo de número 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta lei e os profetas. Ou seja, se eu quero, se eu preciso, se eu necessito extremamente de misericórdia, porque fulano não é misericordioso comigo, eu preciso ser misericordioso com os meus irmãos e com o meu próximo. Eu preciso agir e comportar-me com misericórdia para que eu possa receber também misericórdia. Ok? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, pedir a Deus que nos dê uma excelente aula de escola dominical. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede, dando sabedoria e entendimento, não só a mim, mas aos seus servos, alunos e professores, mestres, que estarão ministrando a aula de escola dominical, que eles possam usar esse material e acrescentar aquilo que precisa ser acrescentado pela sabedoria dada pelo Espírito Santo a cada um deles. Muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aprendendo a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, curtir e compartilhar e deixar o seu comentário aqui. Seu comentário, sua curtida, seu compartilhar é muito importante para nós, para alcançarmos mais pessoas e assim nos esmerarmos e dedicarmos para poder fazer um material, um trabalho que possa lhe acrescentar conhecimento e entendimento da palavra. Que Deus nos abençoe. Tenha um excelente domingo, uma excelente escola dominical na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.